O socialismo ainda é muito defendido pelos mais variados grupos de pessoas, sobretudo por aqueles que amam desfrutar das vantagens do livre mercado ou vivem de dinheiro público, e raramente, ou nunca, visitam os países mais socialistas do mundo. Sim, é mais fácil defender o socialismo quando se vive num país mais capitalista. É muito cômodo para políticos e para a elite do funcionalismo público, que vivem num alto padrão financeiro, defender que o governo deva ter mais poder e controle sobre a vida das pessoas, e que este deve cobrar altos impostos e monopolizar vários serviços, inclusive saúde e educação. Sendo que a elite política socialista, além da classe artística e de funcionários públicos de alto escalão, não usa e não depende dos ineficientes serviços públicos monopolizados pelo Estado, já que eles têm condições de pagar por serviços privados. Nos Estados Unidos, considerado berço do capitalismo, essa mesma elite arrogou para si o rótulo de liberais, sendo que, na verdade, a última coisa que defendem são as liberdades e direitos individuais, mas sim um maior grau de poder e intervenção estatal, mascarado por belos slogans e frases de efeito em defesa de minorias, da classe trabalhadora e da preservação do meio ambiente. Dito isto, é importante trazer a importância que Mises dá à liberdade econômica como base para as outras liberdades. Mises diz que nenhuma outra liberdade pode ser preservada na ausência da liberdade econômica. A liberdade econômica é a economia de livre mercado capitalista, como explicado na lição 1, Capitalismo, sobre o qual temos um vídeo cujo link está nos comentários abaixo. Em resumo, Mises define a economia de mercado como o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza pelo mercado, e que esse mercado não é um lugar, é um processo. É a maneira pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. Dessa forma, a liberdade econômica dá ao indivíduo o poder de escolher a própria maneira de se integrar ao conjunto da sociedade, tendo então o direito de escolher seu emprego, seu estilo de vida, seu lazer, suas roupas e viver da forma que preferir, desde que não viole os direitos de outras pessoas. Mises explica que num sistema social desprovido de mercado, no qual é o governo quem dita tudo, ou seja, um socialismo do estilo soviético, todas as liberdades são ilusórias, ainda que estejam escritas na legislação ou constituição do respectivo país. Um interessante exemplo é a liberdade de imprensa. Caso o governo seja dono e monopolize todos os veículos da imprensa, é ele quem irá determinar o que pode e o que não pode ser divulgado nos meios de comunicação. Consequentemente, a hipótese de alguém conseguir publicar qualquer tipo de crítica às ideias oficiais do governo torna-se praticamente nula. Assim, a liberdade da imprensa deixa de existir e isso se aplica a outros setores da vida em sociedade. Como numa sociedade socialista é o governo quem ordena e decreta tudo, este pode e irá decidir as carreiras de cada pessoa. Além disso, ele pode ordenar às pessoas de quem não gosta ou tem discordâncias que se mudem para outras regiões, como foi feito por Stalin na antiga União Soviética. Isso se o governo não quiser, de forma arbitrária, prender ou matar cidadãos com objetivos de perseguição política. Se esse governo controla sua vida e propriedade, nada mais lhe restará além da mais dura e repressiva escravidão. Apesar de Mises defender uma sociedade em que reine o império da lei de propriedade privada, tornando todos iguais em direitos e deveres, e que seja organizada pelo sistema econômico capitalista, tornando a sociedade livre, Mises garante que a liberdade possível numa economia de mercado não é uma liberdade perfeita no sentido metafísico, pois é só no âmbito da vida em sociedade que a liberdade tem algum significado. No século XVIII, alguns pensadores como Jean-Jacques Rousseau desenvolveram a ideia de direito natural, e ele acreditava que, num tempo remoto, os homens haviam vivenciado algo como uma liberdade natural. No entanto, o que não se parece ter percebido é que em eras remotas os homens não eram tão livres assim e estavam à mercê de todos os que fossem mais fortes que eles mesmos. O ser humano nem mesmo nasce completamente livre.
pois depende da proteção e do cuidado de seus pais, e sem essa proteção não poderia nem mesmo sobreviver por muito tempo. Assim, a liberdade na sociedade implica que um homem depende tanto dos demais quanto estes dependem dele. E no sistema de livre mercado surge o modelo em que todos prestam serviços aos seus concidadãos e são em contrapartida por eles servidos. Mises também traz um importante insight do pensamento liberal. As pessoas devem ser livres para cometer erros ou até consumir uma substância que as prejudique, caso queiram. Capitalismo e liberdade não implicam em uma sociedade perfeita onde ninguém erra. Muito pelo contrário, tanto empreendedores quanto empresários bem-sucedidos são suscetíveis a erros e, de fato, os cometem. Até mesmo os consumidores gastam seu dinheiro de forma precipitada, quando compram coisas de que não precisam quando não têm tanto dinheiro sobrando no bolso. Assim, é importante destacar que numa sociedade capitalista, o governo não pode controlar o que as pessoas consomem com o objetivo de evitar que elas se prejudiquem, e que a visão de um governo como uma autoridade paternal, na verdade, é própria dos adeptos do socialismo. Os pensadores liberais do século XVIII diziam que numa sociedade livre capitalista predominava uma harmonia dos interesses de todos os grupos e indivíduos que fazem parte da população. Mises resume isso em uma frase: na economia de mercado, todos prestam serviços aos seus concidadãos ao prestarem serviços a si mesmos. E era a essa harmonia de interesses que os socialistas e todos que seguiam o marxismo se opuseram. Eles dividiam a sociedade em classes, as quais tinham interesses inconciliáveis entre si. Foi no Manifesto Comunista, o panfleto das ideias de Karl Marx e Engels, que inaugurou o seu movimento político socialista, que eles sustentaram a existência de um conflito inconciliável entre as classes sociais no regime capitalista. No entanto, a verdade é que os exemplos ilustrados em sua tese foram tomados das condições de sociedades pré-capitalistas. Nessas sociedades pré-capitalistas, como no caso da Índia, em que o status social era dividido em diferentes castas, o homem não nascia como cidadão de sua nação, mas nascia na condição de membro da aristocracia privilegiada, ou então da burguesia, ou do campesinato, ou como um escravo. Foi ao longo da maior parte da Idade Média que muitos homens e mulheres não passavam de servos, e a servidão, no caso da França, como revela Mises, ainda não tinha sido totalmente eliminada mesmo após a Revolução Norte-Americana. Mises ainda revela que a pior forma de servidão, que continuou existindo mesmo após a abolição da escravatura, era a que fora estabelecida nas colônias inglesas. Nela, o indivíduo herdava seu status dos pais e conservava por toda a sua vida, e esse status era transferido aos filhos. Cada grupo tinha privilégios e desvantagens, e certamente os de status mais alto tinham apenas privilégios. Já os de status inferior, apenas desvantagens. Nessa ordem social, não restava ao homem nenhuma outra forma de fugir das desvantagens legais impostas por seu status, senão a luta política contra as outras classes. Assim, é verdadeira a existência de um conflito inconciliável de interesses entre donos de escravos e escravos, já que o principal interesse dos escravos era de se libertarem da subjugação escravista, e sua liberdade representava uma perda aos seus senhores. Portanto, fica claro que nesse antigo arranjo social existia um conflito inconciliável de interesses entre os membros das diferentes classes. Na época em que a Europa vivia no arranjo social dividido por status, as pessoas não tinham qualquer tipo de ligação com as outras classes de sua própria nação. Elas se identificavam e se solidarizavam com os membros de suas classes nos outros países. Por exemplo, um aristocrata que vivia na França enxergava as outras classes de seu país como uma ralé inferior, que não lhe incitava qualquer empatia. Seus semelhantes eram os aristocratas dos outros países, sejam eles da Alemanha, Inglaterra ou Itália, por exemplo. Uma evidência disso era que os membros das aristocracias da Europa falavam predominantemente a mesma língua, o francês. Já as classes médias, em geral burgueses, usavam sua própria língua materna, e as classes mais baixas, como o campesinato, usavam dialetos locais.
muitas vezes não compreendidos por outros grupos da população. Tinha-se a mesma constatação em relação às vestimentas. Em 1750, um viajante perceberia que os aristocratas europeus se vestiam, em geral, de maneira quase idêntica, enquanto que as classes mais baixas e menos favorecidas usavam roupas diferentes a depender da sua cultura. O erro dos marxistas quanto às diferenças entre as classes sociais no modelo capitalista liberal nas sociedades antigas, baseadas e divididas por status hereditários, é que a diferença no capitalismo entre os indivíduos, apesar de existir, não é determinada por uma lei injusta que condena uma pessoa à servidão e a restrições legais pelo resto de sua vida. A diferença é de riqueza. No entanto, para uma pessoa enriquecer no capitalismo, ela precisa ter boas ideias e trabalhar para satisfazer as necessidades alheias e ter sucesso no mercado de forma honesta, oferecendo produtos e serviços de qualidade, inovadores e competitivos. Assim, um indivíduo que nasceu numa família pobre, apesar das dificuldades que enfrenta em sua vida, pode ascender socialmente se ele se esforçar e entender como funciona a economia de mercado e como pode ser recompensado servindo e atendendo às necessidades das pessoas. A prova disso é que no país onde o capitalismo mais prosperou, os Estados Unidos, pessoas antes de origem mais humilde, como Andrew Carnegie, que começou a trabalhar como catador de bobina e carretéis de linha em uma fábrica de algodão quando ainda criança e teve que trabalhar durante toda a sua juventude, não tendo tempo de se dedicar aos estudos, conseguiu enriquecer, ter sucesso e se tornar um empresário bilionário. Há vários casos de ascensão social, os quais só foram possíveis graças às oportunidades que a economia de mercado dá àqueles que têm boas ideias, trabalham e usam de seu conhecimento para servir aos outros, independente de terem nascido ou não em uma família de origem nobre ou política. Uma das principais diferenças da moderna sociedade capitalista americana para sociedades da Idade Média ou qualquer outra sociedade de status, como foi na Índia, por exemplo, é que hoje temos a mobilidade social. As elites econômicas e até políticas de uma sociedade capitalista mudam. Enquanto numa sociedade de status, uma família podia ser aristocrata e possuidora de grande fortuna, independente das qualidades de seus membros ou de seus talentos, caráter ou moralidade. Quanto mais capitalista e livre for uma sociedade, mais suas elites serão compostas por pessoas empreendedoras, competentes e ilibadas com caráter e moralidade elevada. Indivíduos que precisam servir aos outros para alcançar sucesso e conquistar um papel relevante na sociedade. Aqui, abro um breve parêntese, pois alguns de vocês podem estar questionando o caráter e a moralidade das atuais elites brasileiras. Porém, é bom lembrar que o Brasil sempre esteve muito longe de ser um país verdadeiramente livre e 100% capitalista. O Estado brasileiro sempre foi dominado por oligarcas corporativistas, além de ser um Estado que sufoca e restringe o capitalismo e a livre iniciativa ao máximo, concentrando o mercado na mão de grandes empresas em detrimento da livre concorrência e também concentrando recursos dos pagadores de impostos nas mãos de políticos e funcionários públicos. Vivemos num Estado corporativista e assistencialista, não numa verdadeira economia de livre mercado. Também é importante lembrar aqui do notório caso do industrial americano Henry Ford, já citado na lição 1, Capitalismo. Ele foi o mais influente industrial do século XX e é necessário destacar que sua origem foi bastante humilde. Ele começou com umas poucas centenas de dólares emprestados por amigos e, em muito pouco tempo, implantou um dos mais importantes empreendimentos de grande impacto no mundo inteiro. Ludwig von Mises, Frédéric Bastiat e qualquer outro liberal fiel aos princípios liberais são grandes críticos do planejamento central feito por governos. E, na verdade, toda política econômica planificada só pode ser realizada se a propriedade privada e a liberdade individual forem tolhidas. Em toda sociedade socialista, o governo é o grande planejador de toda a produção. E, nesse modelo, como foi na União Soviética e na China de Mao Zedong, é proibida ao cidadão comum a liberdade de escolher a própria carreira. Engana-se quem pensa que só existem dois tipos de possibilidades de se fazer política:
planejar a economia ou não ter nenhum plano. O que existe de fato é que todo indivíduo está sempre planejando sua própria vida, seus objetivos e planos diários. Ou seja, a economia capitalista não é um sistema econômico totalmente sem planos, e alguns socialistas poderiam dizer que a ausência de planos geraria caos. O que se tem no modelo capitalista é que cada indivíduo é livre para planejar sua própria vida sem interferência do governo. Todos planejamos sempre, seja um trabalho de escola, um casamento ou como gerir o próprio dinheiro para conseguir certos objetivos econômicos. O problema real é quando uma autoridade se diz supostamente detentora de todo o conhecimento e informação existente numa sociedade para arrogar a si o poder e a legitimidade de planejar as ações de todos os cidadãos do país e, consequentemente, a economia nacional, controlando assim a vida de todos. Essa é a escravidão do arranjo socialista. Ninguém é livre para ter seus próprios planos, mas todos devem se submeter aos planos do líder da nação. É muito interessante a visão dos intelectuais socialistas sobre o planejamento governamental citado por Mises. O homem no arranjo socialista é visto como um soldado num exército. Assim, não é direito do soldado escolher sua guarnição, a praça onde servirá. Ele é apenas ordenado a cumprir ordens sem questionar. E o sistema socialista é exatamente assim, como já defendeu Marx, Lenin e outros socialistas. Ele consiste na aplicação do regime militar a todo o sistema de produção. Marx citou os exércitos industriais e Lenin defendeu a organização de tudo de acordo com o modelo de exército. Assim, nas palavras de Mises, no sistema socialista, tudo depende da sabedoria, dos talentos e dos dons daqueles que constituem a autoridade suprema. No entanto, a verdade sobre esse planejamento central é que tudo o que o comitê da elite socialista não sabe não é levado em conta, já que eles não sabem de tudo, como acreditam saber. Todo o conhecimento acumulado ao longo da história da humanidade não é algo que só uma pessoa ou mesmo um grande grupo possa deter. A civilização humana acumulou, ao longo de muitos séculos, um volume tão grande de conhecimentos científicos e tecnológicos que se torna impossível a um indivíduo, ou mesmo à elite governamental, o domínio de toda essa informação. No mundo empresarial, são alguns ditos loucos que têm o dom de descobrir novos caminhos, de mudar os rumos do conhecimento e progresso. No arranjo capitalista, o progresso tecnológico e econômico é liderado por esse tipo de pessoa. Assim, quando alguém tem uma ideia inovadora, procura encontrar algumas outras pessoas astutas o suficiente para perceberem o valor do achado. Alguns capitalistas que ousam explorar o futuro, que se dão conta dos prováveis resultados dessa ideia, começarão a colocá-la em prática. Outros, inicialmente, por não perceberem o real valor das ideias, dirão sobre os inovadores: "Ah, são uns loucos", mas deixarão de dizê-lo quando chegarem à conclusão que o empreendimento que qualificavam como absurdo está tendo sucesso e revolucionando de forma positiva a sociedade, fazendo as pessoas felizes com os novos inventos. Por outro lado, no sistema idealizado por Marx, é o corpo governamental supremo que deve primeiro ser convencido do valor de uma ideia antes que ela possa se concretizar num projeto a ser implementado. Isso traz sérios problemas, pois o grupo que detém o poder é que irá decidir. Se esse grupo ou ditador único, seja por ignorância, senilidade, falta de instrução ou falta de preparo, for incapaz de compreender o significado da nova ideia, o novo projeto não será executado. Agora, caro espectador, imagine se todas as inovações que tanto gostamos criadas pela Apple, Samsung, Tesla, Amazon, Microsoft, Google e outras tantas empresas precisassem ser analisadas e aprovadas por um ditador socialista. Será que teríamos acesso a todas essas inovações e tecnologias? Deixo aqui a reflexão. Assim, Mises declara: sempre que tentamos convencer um grupo de pessoas que não depende diretamente da solução do problema, fracasso é certo. Isso se aplica também aos problemas não econômicos.
Mises também revela como o planejamento socialista é um fracasso até mesmo no campo artístico. Apesar de que muitos pintores tenham demorado a ter seu trabalho reconhecido e valorizado pelo público e que tenham tido que suportar uma vida de grandes agruras, situações de extrema penúria e pobreza, Mises é contra qualquer tipo de subsídio a artistas. Ele traz um exemplo de enorme importância, o caso do pintor holandês Vincent van Gogh, que hoje é conhecido pela sua genialidade. Infelizmente, Van Gogh não foi reconhecido em vida e acabou se suicidando ainda jovem, com 37 anos de idade. Em toda sua vida, conseguiu vender apenas uma tela, comprada por um primo. Tirando essa única venda, viveu do dinheiro do irmão, que apesar de não ser artista, compreendia as carências de um pintor. Hoje, uma tela de Van Gogh vale milhões de dólares. A obra L'Allée des Aliscamps, por exemplo, foi arrematada por 66,3 milhões de dólares em 5 de maio de 2015, e a primeira versão da tela Retrato de Dr. Gachet foi vendida em 1990 pelo equivalente hoje a 148,3 milhões de dólares. Porém, cabe lembrar aqui que, numa sociedade totalmente socialista, o destino de Van Gogh poderia ter sido outro, ao ponto de ele nem mesmo deixar ao campo da arte suas valiosas criações. Imaginemos que Van Gogh viveu na sociedade soviética, por exemplo. Algum funcionário do Estado socialista teria perguntado a alguns pintores famosos se aquele jovem Van Gogh, um tanto diferente e louco, era realmente um pintor que valesse a pena subsidiar. E provavelmente teriam respondido: não, não é um pintor, não é um artista, não passa de uma criatura que desperdiça tinta. E assim, o governo lhe destinaria a trabalhar numa indústria qualquer como a de laticínios, ou quem sabe, por não compreendê-lo, o mandaria para um hospício. Além do caso de Van Gogh, vale lembrar rapidamente que um famoso ditador de bigode tentou ser pintor e fracassou. Quando chegou ao poder, era ele quem ditava o que era arte na Alemanha. Assim, se um jovem pintor talentoso alemão, no período do nacionalsocialismo, não fosse do agrado do até então novo ditador, sua arte seria descartada e suprimida pelo Estado. Podemos então nos perguntar: quantos Vincent van Gogh foram descartados por ditadores que não lhes deram a liberdade de exprimir seus talentos? Consequentemente, Mises revela que todo tipo de entusiasmo de sua geração de pintores, poetas, músicos, jornalistas e atores com o socialismo não passa de uma ilusão. Um dos principais erros dos socialistas, como aponta Mises, está em ignorar a importância do cálculo econômico necessário a todo o processo produtivo e a toda a economia de mercado. O sistema de preços no capitalismo é um sistema de informação que vai ter a função de uma bússola para guiar todos os negociantes no processo produtivo. Nas palavras de Mises, segue aqui a importância do cálculo econômico para o mercado. O sistema de mercado é indissociável do fato de que há uma divisão mentalmente calculada do trabalho entre os vários empresários que disputam entre si os fatores de produção, as matérias-primas, as máquinas, os instrumentos, e o fator humano de produção, ou seja, os salários pagos à mão de obra. Esse tipo de cálculo que o empresário realiza não pode ser feito se ele não tem os preços fornecidos pelo mercado. Assim, a partir do momento em que o mercado é abolido, como bem desejam os socialistas, os cômputos e cálculos feitos pelos engenheiros e tecnólogos se tornariam inúteis. Ou seja, mesmo que os tecnólogos fornecessem grandes números de projetos que, na visão das ciências naturais, podem ser todos igualmente praticáveis, são somente os cálculos alicerçados no mercado, realizados pelo homem de negócio, que são insubstituíveis para se determinar corretamente qual projeto é mais vantajoso do ponto de vista econômico. E o próprio cálculo econômico, tão necessário à economia capitalista, só é humanamente possível quando existem preços em dinheiro, não somente para bens de consumo, como também para os fatores de produção. Isso implica a necessidade de haver um mercado para todas as matérias-primas, todos os artigos semi-acabados, todos os instrumentos e máquinas e todos os tipos de trabalho e serviço humano. Dito tudo isso sobre a inviabilidade da economia planificada pela ausência do sistema de preços e, consequentemente, do cálculo econômico para guiar os agentes participantes do mercado, alguns devem estar se perguntando: e a União Soviética e outros países socialistas?
como enfrentam esse problema. Mises então explica que os soviéticos conseguiam gerenciar seu sistema socialista no âmbito de um mundo em que existiu preços para todos os fatores de produção, para todas as matérias-primas, para tudo. Consequentemente, eles conseguiram utilizar em seu planejamento os preços do mercado mundial como ponto de referência. Assim, Mises declara que toda a experiência socialista ocorrida na antiga União Soviética não provou nada em defesa dos teóricos socialistas. O experimento em questão nada revelou sobre o problema fundamental do socialismo, o problema do cálculo econômico. Mas é bom esclarecer aqui que, para Mises e sua metodologia econômica, não é possível no campo econômico, o que ele considera o campo da ação humana, a realização de nenhum tipo de experimento científico como acontece nas ciências da natureza. Ele esclarece: não se podem fazer experimentos de laboratório no campo da ação humana, porque um experimento científico requer a réplica de um mesmo procedimento sob diversas condições, ou a manutenção das mesmas condições acompanhadas da alteração de talvez um único fator. Por exemplo, se injetarmos num animal canceroso um medicamento experimental, o resultado pode ser o desaparecimento do câncer. Poderemos testar isso com vários animais da mesma raça, portadores da mesma doença. Se tratarmos parte deles com um novo método e não tratarmos outros, poderemos comparar os resultados. Em sua precisa conclusão, Mises afirma que o chamado experimento soviético mostra apenas que o padrão de vida na Rússia soviética foi muito inferior ao padrão dos Estados Unidos, país rotulado de capitalista. Por fim, é importante mencionar aqui um detalhe. Como lembra Mises, nos Estados Unidos é o consumidor que é tanto um comprador quanto um patrão. Sempre que sai de uma loja em qualquer local nos Estados Unidos, é comum ver um cartaz com os dizeres: "Gratos pela preferência, volte sempre". No entanto, ao se entrar numa loja de um país totalitário, seja este qual for, o gerente dirá ao seu cliente: "Agradeça ao grande líder que está lhe proporcionando isso". Isso deixa claro que nos países socialistas, em vez do vendedor ficar agradecido, é o comprador que deve ficar agradecido. Ou seja, não é o cidadão consumidor quem manda, como no capitalismo. É o Comitê Central, o Gabinete Central. E são atribuídos poderes supremos a esses comitês e aos ditadores que controlam o governo. O povo tem apenas o dever de obedecer sem questionar. Para finalizar, gostaria de trazer uma importante frase de Ludwig von Mises, que dá aos defensores da liberdade uma enorme esperança para um futuro de justiça, prosperidade e respeito à liberdade humana. No longo prazo, até mesmo o mais tirânico dos governos, com toda a sua brutalidade e crueldade, não é páreo para um combate contra ideias. Este vídeo foi resultado da colaboração entre Baby Yoda e historiador libertário. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Siga-nos também no Rumble e no Odyssey. Os links estão na descrição deste vídeo e no banner do canal. Até o próximo vídeo!